pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Fabled Brasil e hoje a gente vai falar sobre o pré-release de Part the Mistveil, a coleção mais nova do Flesh and Blood e que tem muita gente empolgada e hypada e muita gente que está odiando Ilusionista de Ward, eu sou muita gente. E vamos falar um pouco então sobre como funciona o pré-release. A gente já fez um vídeo sobre o pré-release antes, dá uma olhada no vídeo do Izumi sobre o pré-release de Heavy Hitters, tem algumas dicas lá que são muito boas para qualquer pré-release. E para relembrar como que funciona o pré-release no Flesh and Blood. O padrão de pré-release de Flesh and Blood, você faz basicamente um deck selado a partir de 6 packs, em que você tem que montar um deck de 30 cartas. Barta Mistveil vai ser um pouco diferente, por quê? Porque ao invés de ser 6 packs, agora a gente tem 8 packs para montar um deck com exatamente 30 cartas. Então, primeira coisa para a gente ter em mente é que a gente vai estar trabalhando com uma pool de cartas maior. E por que isso? Porque não existem nessa coleção, por exemplo, cartas dupla classe. E as proporções de azul, de vermelho, as cartas de Ti são muito importantes. Então eu acho que a LSS entendeu que precisava ter um pool maior para poder aumentar a quantidade de cartas de Ti, para poder melhorar a quantidade de cartas de classe, senão os heróis simplesmente não funcionariam. E aí, quando a gente fala em parte de Mistveil e X, exatamente o que a gente está falando, né? Qual que é o layout da coleção? Bom, a coleção ela tem 3 heróis, um ninja místico, que é o Zen, uma assassina mística, que é a Anu, e uma ilusionista mística, que é a Enigma. E aí são 3 heróis que não têm cartas dupla classe, então na prática eles vão estar falando ou em cartas de talento, ou cartas genéricas, ou cartas específicas daquela classe que vão jogar só em um herói da coleção. Por isso, essa pool maior aí, com 8 packs, é muito importante. Ressaltando outro ponto, são necessárias exatamente 30 cartas. A gente já viu isso em alguns outros pré-releases, não é a regra, mas parece que daqui para frente tem sido mais comum do que carta com poder, do que decks que podem ter mais de 30 cartas. E a ideia, imagina-se, é que é meio que para evitar que a estratégia de fadiga seja sempre a melhor estratégia. Então você tem que montar com aquele pool que você abrir nos 8 packs, exatamente um deck de 30 cartas. Uma outra coisa interessante é que, ao participar do pré-release, você vai receber algumas cartas promo, tá? Então, o pack de participação vai ter um equipamento Rainbow Foil aleatório de 14 possíveis, um chakra aleatório de 3 possíveis, um Fang Strike, um Slither, Rainbow Foil, Extended Art e 6 cartas token, que são os heróis novos, o token de Spectral Shield e o token de Crouching Tiger. E uma regra interessante é que você pode usar no seu deck o equipamento que você abrir e o chakra que você abrir. Então, você, além daquelas cartas, né, que você abrir nos 8 packs, você vai poder também utilizar o equipamento e o chakra para montar o seu deck. E aí, quando a gente fala, então, de como montar esse deck, né, para qual lado que a gente normalmente vai? Primeiro, essa coleção segue a mesma linha das últimas de ter o Expansion Slot e de não poder jogar cartas lendárias. Então, cada pack que você abrir, você vai retirar as 2 últimas cartas. Essas 2 cartas, se elas forem Majestic de Expansion Slot, se forem lendárias, você não pode utilizar. Você só vai poder utilizar as outras cartas que vieram no seu pack e os tokens. Além disso, lembre-se para essa coleção de levar sleeves que não sejam transparentes dos 2 lados, ou seja, que tenham um fundo opaco. Por quê? Porque essa coleção tem a mecânica do Ti, que a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco, que significa que você vai ter cartas dupla face, que você vai ter que ficar virando de um lado e para o outro, entre um jogo e outro. Então, se você tiver sem sleeves ou com sleeves que são totalmente transparentes, você vai ter um problema para jogar esse pré-release. Então, lembre-se de levar um pack de sleeves com fundo opaco. Pensando sobre a montagem do deck, o que eu gosto de pensar? A gente tem uma categoria de cartas que vai rodar em qualquer herói, que são as cartas genéricas e são as cartas de talento, aquelas cartas Mystic sem classe. Além disso, as outras cartas vão necessariamente jogar só em um herói. Ou vão ser cartas de Ninja ou Mystic Ninja, que só jogam no Zen, ou cartas de Assassin ou Mystic Assassin, que só jogam na Nu, ou cartas de Ilusionista ou Mystic Ilusionista, que só jogam na Enigma. Então a minha sugestão, abrir os 8 packs, abrir o seu equipamento Rainbow Foil, abrir o chakra, separa as cartas que são genéricas, as cartas que são Mystic e as cartas que são de classe. Isso já vai te dar uma boa ideia de quais os pools você tem para trabalhar em cada classe e quais são as cartas que rodam nos 3 heróis e que vão ser relevantes para você. Vale a pena lembrar que qualquer deck de selado, na verdade, qualquer deck de limitado, isso vale para selado e para draft,
é mais difícil você ter uma consistência de valor que você teria no construído. Isso significa que cartas do tipo Undine Blow, que custam 0 e batem 4, ou cartas que vão custar 3 para bater 7, por exemplo, são cartas razoavelmente boas de se jogar, porque são cartas que vão conseguir te fazer apresentar ali um valor on rate. O Undine Blow, por exemplo, custa 0, bate 4 e bloca 3, então você pode usar ela seja ofensivamente, seja defensivamente, com um valor razoavelmente bom. E elas te ajudam a completar o seu deck quando a gente sabe que a pool de classes vai ser muito restrita. E essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente. A gente tem que saber que um deck de limitado, seja selado, seja draft, no caso selado, ele vai ter algumas cartas que são ruins, que a gente não jogaria num deck de construído, mas que ali eu preciso jogar para conseguir chegar nas minhas 30 cartas, senão eu tenho que jogar com Cracked Bauble, que é horrível, que é a pior carta possível para você ter que colocar no seu deck. Então você vai jogar com amarelas que não são muito boas, você vai ter que jogar com algumas genéricas que talvez não tenham nenhuma função específica, e aí se você conseguir achar boas genéricas ou boas classes, boas cartas de talento, Mystic, que consigam te bater um rate, que tem um valor de bloco, que tem um valor de ataque legal, vale a pena rodar essas cartas. Uma outra coisa relevante para a gente ter em mente, sempre vale a pena rodar 4 equipamentos. Mesmo que o equipamento seja ruim, mesmo que você quase não vá usar ele, não faz sentido num deck de selado você não ter pelo menos os 4 slots de equipamento ocupados, porque senão está simplesmente perdendo a possibilidade de poder usar aquilo para alguma coisa. Dificilmente você vai conseguir abrir um equipamento que é muito bom ou que vai mudar o jogo, mas num jogo que tem tão pouca vida e que tá todo mundo jogando com decks meio ineficientes, tentando extrair valor de onde não tem muito valor, um equipamento às vezes que bloca um ou que compra uma carta, ele pode te fazer a diferença entre ganhar e perder um jogo. Então lembre-se sempre de tentar achar ali os melhores slots de equipamento para preencher todas as vagas de equipamento, né? Todas as posições de equipamento. Isso leva a gente para um segundo comentário específico de Part the Mist Veil, que é o seguinte: foi introduzida uma mecânica nova que se chama Cloaked. Com a mecânica Cloaked, os equipamentos começam em campo virados para baixo. E aí você ou tem alguma condição específica que precisa ser atendida para você poder virar esse equipamento e usar ele. A gente tem um equipamento de ninja, por exemplo, que se no início do seu turno você tiver exatamente 1 de vida, você vira ele para cima e ele bloca 3. Ou você, às vezes, não vai ter uma condição específica. Você só, como instant, paga algum valor de recurso, paga alguma coisa e pode virar aquele equipamento e fazer o efeito dele. Por causa da mecânica de Cloaked, a gente tem 2 mudanças razoavelmente significativas na mecânica de equipamento, que são válidas a partir de Mistveil e para todos os formatos daqui para frente. A primeira a partir de agora, todo equipamento destruído tem que ir para o cemitério. Anteriormente, essa sempre foi a regra, mas antigamente a gente não exigia, né, a LSS, os juízes não exigiam que isso fosse seguido à risca, porque se você tinha um equipamento que era destruído e você virava ele de cabeça para baixo na posição de equipamento, isso era uma comunicação clara para todo mundo de que aquele equipamento estava fora de jogo. Agora, como a gente passou a ter equipamentos cloaked, que eles vão começar o jogo virados para baixo, uma carta virada para baixo não significa mais muita coisa, porque poderia significar um equipamento cloaked, como poderia significar um equipamento destruído. Então agora, para garantir que não vai ter ruído de comunicação, que não vai ter nenhum problema, se o seu equipamento foi destruído, ele tem que ir para o cemitério. A LSS até falou que, por exemplo, se você usa os slabs, né, o famoso mini snap, se você tem equipamentos que são graded, você pode colocar eles no fundo do seu cemitério. Você não precisa necessariamente colocar eles na ordem que eles foram parar lá. Mas ainda assim eles precisam ir para o seu cemitério para poder ficar claro para todo mundo quais equipamentos ainda estão em jogo, quais não estão, quais eventualmente estão em jogo, mas são cloaked, que é uma forma de garantir que todos os envolvidos naquele jogo estão sabendo exatamente o board state, né, o estado do jogo em qualquer momento. Uma segunda mudança relevante para equipamento é que, a partir de agora, no fim do jogo, se o juiz ou o adversário pede para ver os seus equipamentos cloaked, você tem que mostrar esse equipamento para eles. Você não pode não mostrar. Isso muitas vezes não vai ser tão relevante, pode ser que para a maioria dos jogos não faça diferença, mas é importante saber, porque em tese eu não seria obrigado a mostrar outras cartas ali, ou meu deck, etc., para são cartas de informação desconhecida para os 2 jogadores, mas os equipamentos que estão virados para baixo ao final do jogo, se o meu oponente quiser ver, ele pode. Outra mudança muito significativa é que agora é uma orientação que siga-se o layout estabelecido pela LSS, ou seja, a cabeça em cima, o peito no meio, o braço ao lado do equipamento e a perna embaixo. Algumas pessoas utilizavam os layouts de equipamento alternativos, colocavam eles
em quadrado, ao invés de esse formato, né, de semi-cruz ali, que é o que tem no Playmatch. E a partir de agora isso não é mais possível. Por quê? Porque antes eu conseguia ver o equipamento e ao ver o equipamento eu sabia qual posição que ele representava. Agora, como o equipamento fica de cabeça para baixo, alguns equipamentos ficam de cabeça para baixo, a posição em que ele está no layout do jogo me dá uma informação sobre aquele equipamento que, se for um layout alternativo, eu não consigo ter. Então, a partir de agora, é obrigatório seguir o layout oficial da LSS, de colocar os equipamentos nas posições às quais eles correspondem, também como forma de garantir que todos os envolvidos ali no jogo tenham acesso à informação correta sobre o board state. Então, se você tem um equipamento cloaked no braço e eu sei quais são os equipamentos cloaked que podem ir no braço, isso é uma informação muito relevante para mim. Se você mantém eles numa orientação que não é ortodoxa, que não é a padrão, eu deixo de ter uma informação relevante para o jogo. Então, vamos ficar atento aos equipamentos cloaked, posição deles no jogo e a levar os equipamentos para o cemitério assim que eles forem destruídos, né? Assim que eles forem utilizados. Outra mudança muito interessante, essa coleção tem um volume muito grande de carta Legendary. Tá? Aqui a gente não está falando da raridade Legendary, a gente está falando de cartas com a Keyword Legendary. A Keyword Legendary, né, ou lendária, ela fala que eu só posso ter uma cópia daquela carta no meu deck. Mas então, a LSS atualizou o texto dessa keyword para falar que, na verdade, eu só posso ter uma cópia daquela carta em decks construídos. Ou seja, em decks limitados, que são selado e draft, eu posso ter quantas cópias eu abrir naqueles meus boosters dentro do meu deck. Para o Path the Mist Veil especificamente, isso é muito importante, porque as cartas Legendary são as cartas que vão flipar, ou a maioria delas pelo menos vão flipar, para virar Ti, que é o que ativa a habilidade do herói, que vai ter uns payoffs de Ti em algumas cartas. Então, se você abre várias cópias da mesma Legendary e você só pudesse usar uma, seu deck ficaria muito enfraquecido. Então é bom saber que no selado, se eu abrir várias cópias da mesma carta com a Keyword Legendary, eu posso usar todas essas cópias. Então é bom ter isso em mente, porque essa regra é um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo até então, inclusive com a mudança no texto do Keyword por causa disso. Vamos entrar agora um pouquinho mais em detalhes sobre como eu quero construir cada herói. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: qualquer deck building de FAB passa por entender mais ou menos quantos recursos eu preciso ter por mão, quantos recursos eu quero ter disponíveis, quantas cartas vermelhas ou amarelas eventualmente eu preciso ter, porque de um modo geral as cartas vermelhas vão ser ofensivamente muito mais eficientes, né? Elas vão bater on rate ou above rate, e as cartas azuis, por outro lado, são necessárias para pagar os recursos daquele deck rodar. Então você vai ter decks que vão tentar montar uma proporção para achar uma azul por mão, outros decks vão querer achar 2 ou 3 azuis por mão, e no selado isso não é diferente. Nessa coleção especificamente, a gente tem algumas coisas que são interessantes de pensar. Primeiro, nenhum desses heróis se importa especialmente com cartas amarelas. A gente já viu com o Boltyn, com a Kassai, com a Prism, heróis que queriam ter cartas amarelas, e aí você queria ter uma certa proporção de amarelas no deck. Isso não é verdade no MST. Então, de um modo bem geral, as amarelas que você abrir na sua pool, você só deveria acrescentar no seu deck se elas cumprem uma função muito específica, se você não tem nada melhor para colocar no lugar, se é no Zen, por exemplo, porque cria um tigre. Porque se você puder fazer um deck só de azuis e vermelhas, e a gente vai discutir daqui a pouco a proporção de azuis e vermelhas, isso é melhor. E a segunda coisa que a gente tem que pensar é, você vai ter que entender o tamanho das pools. Por isso que eu sugeri essa divisão entre genéricas, talentos e cartas de classe. Porque na hora que você entender quantas cartas você tem de cada classe, colocar as amarelas de lado para você entender quantas cartas azuis e vermelhas você tem de cada classe, quantas genéricas e quantas místicas, em alguns casos isso já vai te tirar de um herói, isso já vai te tirar de uma build específica, porque você simplesmente não vai ter carta suficiente. É normal, isso acontece. E aí o segundo passo é, ok, então se eu já entendi aqui qual a proporção de vermelhas e azuis que eu tenho que rodam em qualquer herói, qual a proporção de vermelhas e azuis que eu tenho que rodam só em um herói, quais amarelas que são jogáveis e quais eu não gostaria de jogar de jeito nenhum. Isso provavelmente já vai te direcionar para um ou dois heróis. E aí, como que você decide? De forma bem resumida, você quer entender um pouco como que cada herói vai ter uma chance um pouco maior de ganhar as partidas durante o pré-release. É claro que isso vai variar da pouco você abrir, mas de forma muito resumida, no caso do Zen, você vai querer ter alguma consistência de criação e de buff de Crouching Tiger. Então as cartas-chave que você vai querer ver vão ser aquelas cartas de custo 1 que criam um Crouching Tiger. Então vai ser o Harmony of the Hunt e o Tiger from Incantation. Então se você abre mais vermelhas dessas, mesmo amarelas, se você não tiver outras vermelhas boas para colocar no lugar,
é um indicativo de que você consegue montar um Zen razoável. No caso da Nu, você provavelmente vai estar procurando por reactions específicas, é uma dos 3 heróis do deck, né, o que mais roda reaction, o que no selado pode ser muito forte, porque a outra pessoa não necessariamente vai ter defense reactions para parar aquele dano, aqueles efeitos. Então, com a Nu, você vai estar querendo olhar se você abriu His, Venomous Bites, quantas de cada cor. E na Enigma, você provavelmente vai estar procurando as auras de Instant com Ward, né, que é apelidadas de Cachorrão e Cachorrinho, ou Waning Vengeance e Waxing Spectre. Essas são meio que as cartas fundamentais desses 3 heróis. E lembrando isso, né? Enigma, provavelmente você vai estar procurando auras com Ward, que são as formas que você vai ter para bater ali no outro herói. Com a Nu, você vai querer misturar cartas de ataque de assassino com reações. O Zen, você provavelmente vai querer capitalizar em cima de criação de tigre. E aí, a partir dessas proporções de quantas vermelhas e azuis eu abrir de cada, você vai conseguir ter uma ideia de qual pool está mais eficiente ou está mais ineficiente. Em termos de proporção, essa é uma coleção que todos os heróis rodam mais ou menos a mesma proporção. Se você conseguir abrir uma pool de 15 vermelhas e 15 azuis para qualquer um dos 3 heróis, já tende a ser uma proporção que vai rodar bem. O Zen rodaria melhor até com um pouco menos de azuis. Você poderia rodar 17, 13, 18, 12, que ele ainda tende a rodar bem. Mas se você conseguir ter 15, 15 ali para qualquer um dos 3 heróis, isso tende a ser suficiente. Aí uma mais, ou uma menos, ou uma amarela no meio, porque se abrir uma amarela que vai fazer um pouco mais sentido do que uma azul lixosa que você tem. Mas você vai estar rodando em proporções parecidas. Então, depois que você separar genéricas, místicas sem classe e as classes, vale a pena entender, tipo, ok, em cada herói que eu for, quantas azuis razoáveis eu tenho? Quantas vermelhas razoáveis eu tenho? Quantas dessas cartas-chave que criam tigre, que são auras que têm ward, ou que são reactions e ataques de assassino com efeitos que eu acho que vão ser relevantes, quantas que eu tenho aqui para cada herói? Porque muitas vezes o que você vai ver, você vai falar, pô, se eu montar Enigma, eu só vou ter 12 azuis boas, vou ter que colocar 3 azuis horríveis e vou jogar com proporção ruim de azul. Se eu for montar um Zen, sei lá, eu só vou ter 9 vermelhas boas, eu vou ter que colocar um monte de amarela para rodar. Opa, essa pool de Nu que eu abri, eu tenho 13 vermelhas bem jogáveis, 14 azuis, vou colocar aqui mais 3 amarelas e beleza, ótimo. Talvez o seu próprio pool já esteja te direcionando numa proporção dessa, que a Nu seja a melhor escolha. Claro que isso vai variar de pool para pool, mas já vai te dar uma ideia para você direcionar qual é o herói que parece fazer mais sentido, porque na prática, aquele herói que te der a melhor proporção de boas cartas azuis para boas cartas vermelhas, tendo essas chaves do que o herói quer fazer, provavelmente vai ser o herói mais consistente para o seu pré-release. Última dica: ficou perdido, quer conhecer mais as cartas, quer praticar esse pré-release ou esse selado? O Tete do nosso time desenvolveu uma ferramenta de selado para o Fab, que ele basicamente simula 8 specs e te mostra as cartas. E eu vou colocar aqui na descrição o link para você poder entrar lá, simular a abertura desses packs, ver as cartas, ler elas, entender o que você acha que joga bem, que não joga bem, porque você vai conseguir ter uma ideia do que esperar na hora que você for jogar no seu pré-release. Última dica: o pré-release não é um torneio de nível competitivo. Ele é para você se divertir, ele é para você conhecer a coleção, ele é para você torcer para abrir aquela lendária que você está querendo em cada pack que você abrir. Então, assim, vai tranquilo, leva seus sleeves surrados só para não ficar mostrando o verso do Chi, joga para aprender esses heróis novos. São heróis muito divertidos, são heróis para quem começou a jogar há pouco tempo, que eles são quase os opostos de Heavy Hitters. Em Heavy Hitters, o valor e a funcionalidade dos heróis era muito óbvia. Agora a gente está diante de uma coleção que é muito contextual, que é muito de sinergia, uma experiência completamente diferente. Então, vá preocupado em aproveitar a experiência, em jogar e se divertir, em aprender um pouco esses heróis, essas dinâmicas e essa sinergia. E se além disso você conseguir ganhar, ótimo. Mas eu espero que com essas dicas a gente tenha conseguido fazer você ir para o seu pré-release e ter o melhor resultado possível, mas acima de tudo, se divertir muito. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal da Fable do Brasil.